Eu vou começar esse vídeo falando que isso aqui não é um ataque para ninguém pessoalmente, é um ataque a um comportamento, a coisas que me irritam e um pedido para as pessoas pararem com isso. Eu também quero avisar que esse vídeo não vai ter uma edição complexa, você pode só escutar ele, no máximo vai ter uma imagenzinha ou outra, só para não deixar o fundo preto no vídeo. Então é isso, gente. Fiquem com o vídeo aí, por favor. Esse vídeo aqui também, inclusive, tá saindo como um vídeo extra. Ele não vai afetar a postagem dos outros vídeos do canal. Por isso que ele tá saindo, tipo, num dia super aleatório. Só porque realmente era um assunto que eu não conseguia mais aguentar não falar disso. E eu precisava comentar sobre isso no canal e vir conversar sobre isso aqui. Então é isso aí, vamos pro vídeo. Ah, e esse vídeo tem spoiler de Jujutsu, do mangá. Bastante, cuidado. Na de hoje, que aqui no canal eu sempre fui de tentar defender as comunidades que eu faço parte, tentar ao máximo não me envolver nesse tipo de conflito e sempre incentivando o povo a não hatear nos comentários, embora tenha gente que não escute isso, mas eu sempre peço. Então, dessa vez eu quero falar um pouco sobre a comunidade, sobre o fandom de Jujutsu e sobre como ele está um esgoto, ele está absurdamente tóxico. E eu quero comentar sobre isso. Eu vou dividir isso em alguns tópicos pra gente falar bem devagar sobre cada uma dessas coisas. O primeiro tópico que eu acho que tá transformando a comunidade de Jujutsu nessa coisa esquisita que ela virou são os spoilers. Esse tópico ele cabe em muitas áreas, muitas redes sociais. Você com certeza já viu. Sempre tem um cara dando spoiler de Jujutsu, como se todo mundo lesse o mangá. E, gente, é muito diferente de qualquer outra obra. Por exemplo, vamos supor Kimetsu no Yaiba. Vou usar aqui como exemplo Kimetsu. Kimetsu você não vê tanta gente comentando sobre o mangá tanto quanto você vê de Jujutsu. Jujutsu, as informações que estão no mangá estão muito difundidas já entre o público por algum motivo que o povo não consegue parar de comentar sobre isso. E isso acaba matando muitos plot twists que as pessoas teriam quando elas fossem ler o mangá ou quando elas fossem ver o anime. Um exemplo muito claro disso é a revelação do Kenjaku. A revelação do Kenjaku é um dos maiores plot twists da história de Jujutsu e praticamente todo mundo que foi ver o anime já sabia que o Geto não era o Geto no presente. Porque já tinha noção dessa parada do Kenjaku, mesmo que não conhecesse o nome dele. Então, tipo, é uma situação onde isso estraga a experiência de quem está consumindo a obra pela primeira vez e não agrega em nada na pessoa que falou aquela informação. A pessoa que dá spoiler de propósito tá fazendo de sacanagem, entende? Não é de hoje que isso acontece. Você tá aqui outra parada que é uma coisa que me entristeceu bastante, mas essa que realmente furou a bolha completamente foi a morte do Gojo. A morte do Gojo simplesmente furou a bolha de uma maneira completamente absurda, ao ponto de nem até quem não consumia Jujutsu soube que isso aconteceu. E quem estava consumindo Jujutsu só pelo anime soube só de estar na internet. Você não precisava nem entrar em Twitter, Instagram, TikTok, não. Você estar, sei lá, no YouTube e olhar os comentários já era o bastante para você saber dessa informação. Nem olhar os comentários, olhar uma thumbnail do YouTube já era o bastante para você ter essa informação. Infelizmente, isso matou o plot twist aqui dessa cena. É uma situação muito triste que a comunidade vive com spoiler e eu não sei por que isso acontece especificamente com Jujutsu. Bom, em segundo detalhe que eu queria dar aqui são os fanboys. Uma coisa que a luta do Gojo e do Sukuna fez foi dividir o fandom de uma maneira onde a gente tinha fanboys do Gojo de um lado, fanboys do Sukuna do outro e um terceiro lado que eram só as pessoas que estavam querendo assistir a luta. Essas pessoas que queriam assistir a luta eram as pessoas que estavam torcendo para um lado para o outro, mas ainda estavam respeitando ambos os lados e entendendo a força e tudo que a gente tinha da obra sobre eles dois até então. Eu me enquadrava nesse terceiro grupo. Eu estava torcendo pro Gojo, mas eu completamente acharia cabível se o Sukuna ganhasse, que foi o que aconteceu. Mas os fanboys, eu vou falar sobre cada um particularmente. Por quê?
Primeiramente falando sobre os fanboys do Gojo. O Gojo está morto. Aceitem. Não adianta você ir lá no comentário do fã do Sukuna brigar falando que o Gojo tá vivo. O Gojo perdeu. Ele perdeu. Não adianta, cara. Eu sei que é triste, eu fiquei triste, era um personagem que eu gostava, mas não tem essa, cara. É o fim. O fã do Gojo também adora falar que o Sukuna tava usando o roteiro pra ganhar. Eu não sei o que, sendo que não, cara. Sendo que não. E eu vou voltar nesse tópico daqui a pouco. Agora, reclamando de fanboy do Sukuna, irmão, para de se achar superior só porque você é o fodão que tá torcendo pro vilão da obra. Tipo, isso não te torna melhor do que o cara que tá torcendo pro Gojo. Tinha muita gente que tava. E, tipo assim, isso é um problema muito grave. Tu pode ver que, tipo, os fanboys do Sukuna se acham super intelectuais e muito mais espertos que os fãs do Gojo, porque eles leiam os painéis do mangá. Sendo que eles não leem os painéis do mangá. Vamos combinar aqui que eles não leem. Porque se eles tivessem lido, eles teriam entendido o que eu falo em todo vídeo. Que o Sukuna era mais forte que o Gojo, mas o Sukuna não venceria o Gojo sem uma Horaga. É uma coisa que os caras teimam pra tentar entender e é um conceito bem simples. Sukuna não tinha como cortar o Mugen sem uma Horaga pra ensinar ele a fazer isso. Ponto. Ah, mas o Gojo falou depois, isso é uma percepção do próprio personagem. O Gojo, assim como todos os personagens do mangá, não são onipotentes. Ele falou a opinião dele sobre aquela situação. Não foi um caso aonde foi feito um diálogo expositivo pelo personagem para garantir o maior entendimento por parte do público. Não foi um caso desse, era uma conversa casual onde o Gojo só estava jogando um papo fora e falou: ah, talvez eu acho que eu até perderia se ele não tivesse usado as 10 sombras. Foi só uma opinião do Gojo. É simples. Então parem de brigar os fanboys, porque o que acontece? A maior parte das brigas de Jujutsu, do fandom de Jujutsu, acontece em um desses dois cenários. O primeiro é o cenário onde um dos lados nem leu e tá discutindo, falando bosta, e o segundo caso é onde nenhum dos dois leu e tá os dois discutindo para saber quem falou mais bosta do assunto. Não é de hoje que isso acontece. Terceiro tópico que eu queria falar aqui é da síndrome do diferentão, que tem nessa comunidade que eu fico maluco. Que é aquele cara que todo mundo gosta de X, então eu vou gostar de Y e atacar quem gosta de X. Cara, isso acontece o tempo todo em um monte de obra, mas Jujutsu tem muito isso. Isso aconteceu muito na luta do Yuta. Muito na luta do Yuta não, perdão, na luta do Takaba contra o Kenjaku, que o Yuta apareceu depois. O tanto de gente que tava discutindo, falando: ah, se você gosta do Yuta, tu não pode gostar do Hajime. Ah, não, mas o Hajime é muito mais forte que o Yuta, e o Yuta é muito mais forte que não sei quem. O Yuta é o top 2, e não sei o que. Meu Deus do céu, gente. Meu Deus do céu. Por que que esse povo é assim? É carência. Tá querendo chamar atenção, velho. Nossa. Outro tópico que eu queria falar, que se enquadra nisso, é sobre uma certa parcela da comunidade de Power Scaling. Eu sei que não é todo mundo, mas tem uma parcela ali muito específica que simplesmente adora trucidar todo mundo que não tem a mesma opinião que eles sobre quem venceria numa luta. Isso acontece muito, principalmente ali nos tops mais fortes, que é onde tem mais inconsistências de poder. Mas uma coisa que essas pessoas não entendem é que nível de poder não é tudo. Às vezes um personagem mais fraco vence de um mais forte porque ele tem uma habilidade muito específica. Maior exemplo, Takaba e Kenjaku. Tá certo que o Takaba não venceu o Kenjaku, mas ele segurou ele por muito tempo. Qualquer outro cara que fosse tentar segurar o Kenjaku, ele morreria muito rápido, cara. O Takaba conseguiu pela habilidade que ele tinha. Às vezes a gente tem que considerar esse tipo de coisa. Tem que se lembrar dos poderes que cada personagem tem e comparar eles com os outros. Não é só tipo, ah, personagem X é o mais forte, então ele vence todos que estão abaixo dele.
Não, cara. Tem que calcular mais coisa, tem que ver mais coisa, analisar mais profundamente. Eu só tô fazendo esse vídeo porque eu gosto muito de Jujutsu. E era uma comunidade que era muito boa, era uma das comunidades mais de boa que tinha, assim. Mas parece que depois da luta do Gojo e do Sukuna, a comunidade se intoxicou pra cacete. Porque o público resolveu que ia brigar entre si. E aí começou uma parada completamente generalizada, onde todo mundo fica se provocando o tempo todo e ninguém sabe mais o porquê. Ninguém tem mais noção do que tá acontecendo. E é algo que me entristece muito, tipo. A maioria dos fandoms que eu acompanho tem algum tipo de conflito. Mas Jujutsu tá passando dos limites, cara. Tá absurdo, você não consegue ficar em lugar nenhum, em nenhuma rede social, você não consegue abrir um debate saudável sobre a obra sem vir alguém te xingar, cara. E tipo, a gente que cria conteúdo sobre esse anime, a gente tá sempre na linha de frente dessa situação, porque qualquer coisa que a gente falar sobre isso aqui vai poder estar sendo jogado contra a gente o tempo todo. E eu não tô falando isso para criador de conteúdo só do YouTube, tô falando para criador do Twitter, principalmente, do TikTok, de todas as redes sociais. Sempre vai ter alguém, cara. Sempre vai ter alguém. E isso é muito triste, incomoda. Faz você querer não fazer mais conteúdo daquilo, mesmo você gostando muito daquele conteúdo. Um exemplo que eu ia dar que é parecido é a comunidade Blue Lock. A comunidade de Blue Lock tem uma parcela dela que é um pouco exagerada demais. Eu ia até fazer um vídeo só sobre a comunidade de Blue Lock, sobre como eu quase parei de fazer vídeo de Blue Lock por causa do público. Porque é difícil, cara. É muito difícil botar um bagulho pra frente sem o apoio da comunidade. Ainda mais com tanta gente idiota, tá ligado? Tanta gente assim. Porque às vezes você quer desenvolver uma parada legal, mas aí sempre vai vir um te corrigir. Correção não é um problema, pode corrigir se for completamente de boa, tipo. Um exemplo que eu gosto de citar é naquele vídeo lá que eu falo da luta do Yuta contra o Shigori Yauro. Pô, veio um cara nos comentários e lá pra falar, olha só, a técnica, você explicou a técnica do Shigori errado, na verdade é assim, assim, assim. Eu dei coração no comentário do cara, dei like, falei, ah, obrigado, não sei o quê. Porque, cara, esse tipo de conteúdo, esse tipo de comentário agrega no conteúdo e faz bem pra pessoa que tá produzindo. Não é igual os outros que o povo vai lá e xinga o tempo todo e não agrega em nada, só quer chamar atenção, só quer instigar um conflito ali. E é por isso que eu até falei no vídeo da luta do Gojo e do Sukuna que foi interessante assistir essa luta mesmo com todo mundo virando um caos na internet. Eu achei que esse caos ia acabar depois que a luta acabasse, mas não tem. Um outro problema que eu esqueci de citar e que eu me lembrei agora: falta de interpretação. O fã de Jujutsu não sabe ler. Não sabe ler. E aí vem o fanboy do Sukuna atacar o fanboy do Gojo falando que o fanboy do Gojo não sabe ler. Aí o fanboy do Gojo vai lá atacar o fã do Sukuna falando que ele não sabe ler, sendo que nenhum dos dois sabe ler. Se os dois soubessem ler, saberiam exatamente o que tá acontecendo e não precisariam ficar se provocando o tempo todo, pô. Não sei se é preguiça, mas tem muita gente que prefere entrar numa discussão pra aprender algum tópico ao invés de simplesmente ir lá e ler o mangá. Tipo, mano, procura saber das paradas antes de tu querer entrar numa discussão sobre aquele assunto, cara. O que eu mais vejo é gente caindo assim de paraquedas e comprando uma briga que eles nem estão entendendo exatamente o que tá acontecendo. Mas é isso, eu acho. Só queria mandar esse desabafo aqui. É isso por hoje. Deixa o like, se inscreve. Até o próximo vídeo. E falou.